Vinhetinha, musiquinha. Então, rapaz, doutor Álvaro sempre com a gente aqui na Band News FM, traduzindo um pouco desse momento da pandemia para nós entendermos. Doutor Álvaro, hoje a gente vai falar aqui nesse início de conversa sobre a eficácia das vacinas contra as cepas de Manaus, tanto da Coronavac, da AstraZeneca e também pesquisas que já foram realizadas pela Pfizer. Pelo menos nesse primeiro momento, doutor Álvaro, dá para falar que as vacinas que já existem e já estão sendo oferecidas para a população são eficazes contra essas novas cepas? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Gostei da minha vinheta. Da vinheta aqui. Bem, esse assunto das variantes, né? Acho que os ouvintes, todo mundo fica com medo que as vacinas não vão cobrir as variantes, esse cenário de que a gente vai estar vacinando, mas não vai estar protegido. E a gente vê esses resultados feitos, que foram apresentados até pelo Butantan, pela Pfizer, de que apesar da gente ter uma cobertura que não é 100% das variantes, essa cobertura ela passa a ser suficiente para prevenir a doença, né? Lembrar que quando eu tenho uma resposta imune para um vírus, uma resposta imunológica, eu não tenho só a resposta de produção de anticorpo, eu também tenho outros compartimentos do sistema imunológico que são ativados por vacina, independente de ser variante ou não. Então, esses resultados que são feitos com o sangue das pessoas que tomaram a vacina depois da segunda dose, onde você vai colocar o sangue lá com os anticorpos próximo desses vírus que foram alterados, os vírus que têm mutação, a P1, a variante do Reino Unido, a variante da África do Sul, e realmente nessa publicação foi visto que tem uma capacidade um pouco menor de neutralização, mas isso acaba sendo suficiente para prevenção de doença, então não é tão ruim o cenário das variantes com relação às vacinas. A gente tem que ter esperança sim com a imunização e correr atrás para imunizar a maior quantidade de pessoas num tempo menor possível. Ô, doutor, e como é que se confirma essa eficácia, das doses sobre as novas variantes? Muito boa pergunta, Carla. Eu pego as pessoas que foram vacinadas com uma tecnologia de vacina, por exemplo, a vacina da Pfizer. Aí as pessoas que tomaram as 2 doses, depois de 4 semanas, eu vou colher o sangue dessas pessoas, vou isolar lá os anticorpos e vou numa placa dentro do laboratório colocar vários vírus, o P1, a do Reino Unido, as variantes, as que não são, as que têm a mutação lá naquela proteína, e vou ver o poder que tem o soro desse paciente em neutralizar, ou seja, em combater aquele vírus. Então eu tenho uma porcentagem. O que foi visto que tem um poder de neutralização, só que numa porcentagem menor. Então isso mostra pra gente que a gente tem que ter atenção com relação à resposta imunológica das variantes, mas não é um cenário tão devastador a gente ter uma cobertura, ter uma queda de resposta um pouquinho menor com essas variantes. Doutor, por que uma vacina muitas vezes precisa de reforços sequenciais, né? Por que uma dose só não é suficiente? E aquela dúvida que a gente sempre tem. Essa vacina contra o coronavírus, tomou essa vez e não precisa mais tomar, ano que vem, como da gripe, vai ter que tomar de novo? Eu acho que essa dúvida, as mães que vão aos pediatras, que levam os filhos para tomar as vacinas, aquela carteirinha que tem primeira dose, segunda dose, terceira dose. Para algumas doenças, Barão, a resposta imune ela precisa ser, entre aspas, turbinada. Eu tenho que fazer doses adicionais para que eu capacite, treine o sistema imunológico a produzir uma resposta imune mais duradoura, mais efetiva. Para algumas doenças, por exemplo, febre amarela, a gente toma uma dose da vacina na idade adulta, depois de tomar na infância, a gente fica protegido praticamente para o resto da vida. Então, dependendo da resposta imune do patógeno, da bactéria, do vírus, eu preciso fazer doses adicionais para capacitar uma resposta imunológica que seja mais duradoura. Então, se a gente vê que com a Covid a gente vai precisar que com o tempo essa imunidade cai, eu fiz lá as 2 doses da vacina da Pfizer, Coronavac, Oxford, aí depois de 6 meses eu colho lá a sorologia, vejo lá o teste, eu vejo que caiu muito a resposta imunológica. Então eu posso pensar que todo ano eu vou ver quais são as variantes que estão circulando de coronavírus e montar uma dose adicional todo ano para a gente, de uma certa forma, capacitar, lembrar o sistema imunológico que ele tem que ter a defesa pronta se o vírus entrar em contato com a pessoa. Doutor, estudos envolvendo a Pfizer também mostrando eficácia contra a P1, né? Essa variante, a gente falava variante de Manaus, agora a variante brasileira pesa, né, quando a gente ouve essas expressões?
A gente fica preocupado, na verdade, com essa questão, principalmente que o mundo tem discutido, nos locais onde tem uma alta prevalência de vírus, a gente está selecionando variações genéticas, né? Então, à medida que a gente controla a doença numa área geográfica, a gente diminui a incidência de casos, a gente consegue ampliar a cobertura vacinal, a gente está diminuindo a circulação de possíveis vírus que tenham variação genética. Então tem essa característica da variante aqui do nosso país, a gente não sabe o tamanho ainda da proporção de casos de variante P1 aqui em São Paulo e outros locais, mas a gente sempre tem que prestar atenção que novas variantes podem aparecer e esses estudos de vacina eles têm que comprovar realmente se aquela vacina que foi desenvolvida por indústria A, indústria B, tem cobertura para essas variantes. Então é muito boa a notícia que a vacina da Pfizer, que está sendo negociada aqui no nosso país também para fazer parte do calendário do Programa Nacional de Imunizações, ela cobriria essa variante P1 que passa a ser predominante do país em alguns locais. Doutor, com relação aos últimos números, né, especificamente que foram divulgados da população idosa vacinada em São Paulo, né, números que são para comemorar, né? Muito, Barão. Eu estava escutando você e a Carla falar da vacinação da população idosa, de a gente ver com muito otimismo esses resultados em São Paulo das pessoas acima de 90 anos, porque se comparou, Barão, a questão da taxa de mortalidade, o número absoluto de óbitos, nos meses onde não tinha vacina e nos meses onde a população acima de 90 anos foi vacinada. E o que observou foi uma redução drástica na quantidade de óbitos por Covid com essa intervenção, porque antes desse período, a população idosa estava confinada, isolada. Então, o fator de proteção é o isolamento. Quando você compara um mês de isolamento com um mês de isolamento mais vacina, mesmo com isolamento, a vacina teve impacto na redução de mortalidade. Então, isso deixa a gente bastante otimista, faz a gente pensar aí que nas próximas semanas a população de 70, 75 anos, meus pais vão ser vacinados, estou super feliz. Faz um ano quase um ano que eu não vejo meus pais, porque eu não tenho coragem mesmo de visitá-los, porque eu estou trabalhando, mesmo eu tendo tomado a vacina, mesmo eu tendo tomado 2 doses, eu só vou visitá-los quando eles tiverem as 2 doses, ainda vou de máscara, então eu estou muito feliz e é muito bom ver a população idosa ser vacinada. Quantas pessoas a gente vai evitar que peguem doença, que evoluam, idosos que são funcionais, a gente viu muitos idosos morrerem e a gente quer agora que essa triste realidade do ano passado não se repita esse ano com as pessoas que têm idade sobrevivendo, estando protegidas, felizes, com potencial de viver mais tempo, com segurança e que possam voltar a ter o convívio social que a gente está com saudade dos nossos idosos. Doutor Álvaro, tomara. Um grande abraço para o senhor, a gente volta a conversar ao longo da semana. Valeu. Obrigado, Barão. Obrigado, Carla. Beijo, doutor. Até mais.